línguas estranhas. É dom do Espírito Santo? João nos adverte para testar os espíritos. Está escrito, 1 João 4:1: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O teste é a revelação escrita pelos apóstolos. Os cristãos de Bereia são um bom exemplo. Leia Atos 17:11, que está escrito: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas faladas eram de fato assim. Sabemos que Paulo operou sinais em Bereia, mas os cristãos dali determinaram se Paulo era de Deus ou não, comparando sua pregação com as Escrituras. No caso das línguas estranhas, 1 Coríntios 14:26, está escrito: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reuni? Um tem salmos, outros doutrina, outros faz revelação, outros falar em língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Entendemos que Paulo, apóstolo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, informa que em tudo é necessário edificação, e para edificar, sabemos que é necessário compreender. No contrário, quando alguém fala em uma língua que não se nota compreensão, este não vem do Espírito do Santíssimo Deus. Essa pessoa deve se calar, pois não há edificação. 1 Coríntios 14:27 está escrito: Se alguém falar em língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. Dito aí claramente que Paulo, ele afirma a não existência da frase línguas estranhas, e sim outras línguas, que provém necessariamente de idiomas diferentes, de acordo com a tradução original do grego nesse versículo 27. Pois o termo línguas estranhas não convém do Espírito Santo de Deus, e é necessário se tomar cuidado com esse termo, pois vincula-se a línguas de demônios. Em vez de limitar os números dos que falam em línguas a 2 ou 3 pessoas por culto, as religiões de hoje às vezes têm dúzias falando na mesma cerimônia, em vez de falar em línguas somente quando um tradutor está presente. Muitas denominações onde se fala em línguas falam em línguas quer haja um intérprete, quer não. As regras gerais também são violadas frequentemente. Os propósitos das línguas vistas hoje são mais de mostrar excitação e emoção do que edificação. E em muitos cultos em que se falam línguas, há pouquíssima ordem. Em vez de falar um de cada vez, atualmente falam muitos simultaneamente. Em Atos capítulo 2, pessoas de muitas nações tinham se reunido em Jerusalém para a celebração do dia de Pentecostes. Ali, pela primeira vez, homens batizados pelo Espírito Santo começaram a falar em outras línguas. O texto mostra claramente que a audiência era composta de pessoas que falavam diferentes línguas. Está escrito assim: E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem,
tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. E as Escrituras ainda dizem: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, influiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E como os ouviam falar, cada um em nossa própria língua materna? Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Em 1 Coríntios capítulo 14, as Escrituras mostram que essas línguas eram idiomas verdadeiros. Notem os significados das palavras usadas como língua nos versículos 2, 4 e 5, significa idioma. Interpretar no versículo 13 significa traduzir de uma língua para outra. Estrangeiro no versículo 11 significa alguém de um país diferente que fala uma linguagem diferente. Esses eram capazes de falar em linguagens reais, sem estudo ou treinamento. Portanto, irmãos, mesmo as igrejas que hoje são muito ativas no, entre aspas, falar em línguas, nunca enviam um missionário sem dar-lhe treinamento, de modo que ele possa falar a linguagem do povo ao qual ele está sendo enviado. Diferentemente das línguas dos apóstolos, as línguas das religiões de hoje não são línguas vindas do dom do Espírito Santo de Deus. É de extremo cuidado. Tem uma mulher aqui, na Bandosta Facedébia. Tem uma mulher aqui, na Gaxande Facedébia. A filha do céu é grande quanto a sua vida. Declama Xande Facedébia no. E eu que fico aqui, na Grande Facedébia, na Ica se livrar da morte. De Grande Facedócia, você ia fazer uma bobeira. Grande Xande Nasce, mas foi Deus que se liberei. Fui tomando conta, Biaba, para saber que só Deus que fala contigo. Não vou deixar de lavar show. Para saber que só Deus que fala contigo. Me arrasta, ela é fácil. Eu te pego pela tua mão. Não lava chave que e te digo, você nasceu para ser vencedora. Não lava chave, você nasceu para ser vencedora. Você nasceu para ser vencedora. Tem uma mulher aqui, na Bandosta Facedébia. Tem uma mulher aqui. Olha só, o primeiro ponto que acontece, você vê o primeiro pastor falando, lava, 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 e daí o dizendo, deixa eu mudar o nome, eu não vou citar o nome, vai dar um processo. Sim. E o pastor interpretando a língua dizendo, Tem uma mulher aqui. tem uma mulher aqui. Aí de novo esse outro pastor da outra cidade disse, ele mudou, daí ele falou, oh, decanta praças nébias. E o pastor E repetiu, o outro pastor repetiu a mesma coisa. dizendo a mesma frase, ou seja, tem uma mulher aqui. Nós vamos ter que colocar esse áudio aqui de novo para você entender. Tem uma mulher aqui, na Bandosta Facedébia. Tem uma mulher aqui. E agora nós vamos dar continuidade no áudio para desvendar essas heresias. Presta atenção. Na Gaxande Facedébia. A filha do céu é grande quanto a sua vida. Olha só, que impressionante. Você vê o primeiro pastor falando, oh, decanta praça nébia, e o pastor inventando a língua, falando uma frase com umas 500 palavras, mais ou menos. Ou seja, não condiz com a interpretação bíblica, não condiz com o verdadeiro dom de línguas. Você vê que ele fala praticamente as mesmas palavras, ele inventa as línguas, as outras línguas, né? Que na verdade não são nem idiomas, né? São balbucios incoerentes que ninguém está entendendo. E o pregador ali, o fundador da seita aqui da cidade, dizendo uma frase muito maior do que condiz com aquelas pequenas palavras que o primeiro pregador tinha dito. O povo tem que entender o seguinte: digamos que essas línguas que hoje são ditas ser dos anjos, vamos dizer que seja verdade. Se ao falar em línguas você falar lá, 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 ela vai ter uma tradução de lá, 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 lá. Se eu falar blá, 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 já vai ter outra tradução. Ela não vai ser a mesma tradução. E é isso que nós estamos mostrando. Ele fala uma coisa de início e há uma interpretação. Na segunda vez ele fala outra coisa e a interpretação continua sendo a mesma.
É um absurdo. É ridículo. Olha só, esse primeiro pregador que está inventando as línguas, ele usa sempre a mesma palavra, deflácias. Termina com nai. Deflácias nai, deflácias nai. Ele sempre na frase dele, incoerente, ele usa deflácias nai, deflácias nai. E é incrível que o outro pregador que está inventando a interpretação das línguas para enganar o povo, ele diz palavras e frases totalmente diferentes, ou seja, não tem nada a ver com o que as línguas estão supostamente dizendo. Perceberam essa parte? O inventor das línguas falou uma coisa e o inventor da interpretação falou. Para saber que é Deus que fala contigo. Aí o inventor das línguas repetiu, falou daí novas palavras, decanta, flaciano, alguma coisa assim. E o inventor da interpretação disse a mesma coisa, para saber que é Deus que fala contigo. Ou seja, ele estava largando uma profetada ali, inventando que Deus queria salvar a vida dela, estava livrando de morte. Você já viu? O que mais tem isso aí? Porque Deus tá te dando um livramento de morte, etc e tal. Terrível. É o que puxa as mentes mais fracas, a ignorância. Você não precisa hoje atrás de uma igreja, de um pastorzinho mequetrefe desse para ouvir uma suposta revelação na sua vida, do seu RG, qual é o nome da sua filha.